E aí, estamos de volta no canal Regis Money. E continuando aí, porque eu fiz um vídeo aí na sequência. E vou fazer esse vídeo aqui na sequência também. Fiz o último vídeo agora falando do dinheiro. E a primeira coisa que a gente tem quando tem dinheiro é tempo. E eu vou fazer esse vídeo na sequência, que hoje eu tô com tempo. Eu tava com dinheiro. E esse dinheiro me ajuda a ter mais tempo para fazer os meus projetos aqui. Um deles é o canal aqui, Regis Money. Eu tenho outro canal também, mas outro canal é um canal meio que um álbum. Mas eu também posso colocar vídeo nele. Lá tem uns vídeos de projetos, de passeios, coisas pessoais. Tem bastante vídeos lá. Tem algumas visualizações, mas o canal que eu estou aqui projetando para esse propósito e também para buscar monetização e ganhar dinheiro também, para ter tempo. Então esse canal aqui, Regis Money, é o nome também que eu escolhi. Depois eu falo o motivo desse nome. E o assunto que eu quero falar hoje é um assunto interessante. É um assunto bem polêmico, mas um assunto necessário para se falar. Um assunto que eu tenho certeza que nunca foi falado, abordado dessa forma, assim, tão da maneira sintética. Uma síntese bem prática, que qualquer um pode buscar aí a confirmação e as provas aí, tanto na internet como para ser mais rápido. O título, eu creio que o título já é um título muito convidativo. O título fala aí das 7 formas de salvação de Deus para a humanidade. Eu elenquei aqui 7 porque é um número muito representativo, não? 7 significa perfeição, de acordo com as escrituras. E eu elenquei 7, mas deve ter mais, com certeza. Mas as 7 principais eu separei aqui para abordá-las. As 7 formas de salvação que Deus tem para a humanidade. Enquanto que a gente vai jogando aqui o GTA, eu vou aqui abordar rapidamente e talvez num vídeo futuro eu possa trazer mais detalhadamente. Aquele carro ali, o Hammer, aquele carro eu gosto de pegar, aquele carro é o carro do Schwarzenegger. Pediu para fazer esse carro ser comercial. Era um carro de guerra. O Arnold Schwarzenegger pediu para o carro ser fabricado e... Bom, pelo menos essa é a história que eu ouvi, né? Você que esse cara empresta o carro para mim? Não, não vou pegar esse carro. É um carro parado. Então, as 7 formas de salvação de Deus. 7 formas de salvação que Deus tem para a humanidade. Claro que eu peguei, me inspirei, e na verdade é a principal forma de base para falar de salvação é a Bíblia. A Bíblia é o único livro que fala de salvação. Não há outro livro no mundo que fala de salvação. Uma salvação eterna, uma salvação através de um Salvador, a salvação por meio de crença, de fé. A primeira forma, já começando já falar sobre isso, falar sobre o tema do vídeo, a primeira forma de salvação que Deus tem para a humanidade é por causa ou pela calamidade, pelo abandono, pela pobreza, pelo desamparo que a humanidade faz com algumas pessoas.
Quem lembra do Sermão do Monte, Jesus fala assim, que os pobres de espírito, deles é o reino do céu. Deles é a salvação, deles é o reino que Deus tem lá na eternidade. Então, primeira forma de salvação, talvez muitas pessoas ficaram nessa situação ou foram sujeitadas a essa situação. A primeira condição ou forma ou meio que Deus salva as pessoas é por causa ou na situação da calamidade, do abandono, da pobreza, fome. Então a pessoa ela está neste mundo desamparada, dependente da idade. É por isso que você vê o Sermão do Monte falando sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que são os injustiçados, aqueles que são pacificadores, que buscam a paz a todo custo. Esses serão chamados filhos de Deus. Os que têm fome de justiça serão fartos, e essa justiça é uma justiça eterna, não nesse mundo. A justiça desse mundo é falha, mas a justiça de Deus ela é perfeita, ela não falha. E os pobres de espírito, o que seria o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquela pessoa, o espírito é a força que nós temos para viver, né? Nós temos nossa alma, que é o nosso eu interior, nossas emoções. E o espírito é a pessoa que tem aquela fraqueza, sabe? O que é pobre? Pobre é não ter recurso, não ter força, é estar desamparado. Então, a pessoa espiritualmente, o espírito dela é fraco, é desamparado por causa, talvez, da cultura do país, ou da opressão do mundo, ou de uma doença física. Então, a pessoa não tem uma fraqueza no espírito, e isso afeta toda a sua existência. Então, Jesus falou, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Porque nessa existência eles tiveram pobreza, às vezes a vida inteira, ou o período final da sua vida, ou partiram desse mundo nessa situação de pobreza, de desamparo, de fraqueza. E no Sermão do Monte também diz que os puros de coração, esses verão a Deus. Os puros de coração aí seriam uma pessoa que tem uma intenção boa. Uma pessoa pura de coração é uma pessoa que não mente. Puro de coração, fala de consciência. É uma pessoa que ela é reta, ela não tem contaminações e nem obscuridades nos seus pensamentos, na sua consciência. Se ela está errada, está errada. Se ela está certa, está certa. Não tem um talvez. É sim, sim, não, não. Se ela está errada, ela está errada. Ela confessa. Se ela está certa, ela está certa. Ela vai até o fim. Se ela está com medo, ela está com medo. Ela age como uma pessoa que está com medo. Vou pegar essa caminhonete emprestada, depois eu devolvo. É no jogo. Oh, não bate nele não, pô. É só pegar. Ixi, tá? Os controles aqui tá descontrolado. Não é pra bater, é só pegar. É uma caminhonete de trabalho. Precisa que é uma caminhonete para. Então a pessoa, ela pura de coração, é uma pessoa que ela tem um pensamento reto. É uma pessoa que é sincera. Uma pessoa pura de coração, ela é uma pessoa que ela tem uma sinceridade que às vezes pode até prejudicá-la. Mas ela prefere. É que nem diz que o justo, ele jura mesmo com dano próprio. Isso seria uma pessoa pura de coração, ela não volta atrás. Peço o carro aí, gente. Dá licença aí. Tô jogando. Vocês vão. Pega outro carro branco aí, pega a caminhonete e me dá esse carro menor. Fica com a caminhonete aí. É isso aí. Então, a pessoa que é pura de coração é uma pessoa que tem uma sinceridade, se possível 100%, mas às vezes a sinceridade também pode destruir a pessoa. Então, até nisso, a pessoa tem que ter sabedoria. A sinceridade não pode levar você ao sincericídio, mas isso não deixa a pessoa, não desaprova a pessoa de ser uma pessoa pura de coração. Uma pessoa pura de coração é uma pessoa sincera, honesta, íntegra, que não fica usando de mentira, a não ser se for para preservar a sua própria vida. Quer dizer, se for para mentir e eu não morrer, é melhor mentir. Qual o melhor? O que é melhor? Você falar a verdade e morrer ou mentir e sobreviver? A nossa vida é o que a gente tem no nosso patrimônio. Se for necessário mentir para sair vivo de uma situação, minta. E depois você fala a verdade. Mentir para não morrer.
É mais ou menos assim. Então não existe uma perfeição implacável. Nós não somos robôs. Nós zelamos pela nossa vida. Primeira forma, então, de Deus salvar o ser humano é pela calamidade, pela pobreza, pelo desamparo. Todos os desamparados Deus salva. É aquela história que Deus ele é pai de órfãos e Deus é marido de viúvas. E não é à toa que diz na Bíblia, no Novo Testamento, que a verdadeira religião é amparar as viúvas e socorrer os órfãos. Ou amparar os órfãos e socorrer as viúvas. Está no mesmo. Bom, segundo meio e mais polêmico e muito interessante é esse meio que eu observei. O segundo meio de você ser salvo, de você ter que Deus preparou o meio de salvar as pessoas, que é a vontade de Deus que todos se salvem, né? Essa é a regra básica da Bíblia. A vontade de Deus é que todos se salvem, todos. E se é a vontade de Deus, Deus vai fazer de todas as maneiras possíveis, não intervindo no livre-arbítrio, porém, Deus vai fazer todas as maneiras possíveis e a pessoa ser salva. Todos, todos, em todas as gerações, em todas as épocas, em todos os períodos da humanidade. A segunda forma que Deus preparou é o dinheiro. Eu posso dizer que o teu dinheiro te salva. Eu posso dizer que os teus recursos te salvam. Eu posso dizer que o teu tempo te salva. Eu posso dizer que os teus dons, eu posso dizer que a tua disponibilidade em fazer o bem te salva, né? E suas opções, as suas decisões de fazer o que é bom para o próximo, para você e para o seu próximo, te salva. E onde está a primeira referência que fala abertamente sobre isso, que o teu dinheiro te salva? Porque a salvação não é comprável, não está à venda, mas você pode adquirir a salvação por meio do seu dinheiro. Essa é a mais nova polêmica que eu quero falar aqui. O seu dinheiro pode te salvar. Os teus recursos financeiros podem te salvar. O teu tempo pode te salvar. O teu dom, o teu talento, a tua boa intenção pode te salvar. Como? Eu vou te falar apenas uma referência e depois você vai atrás das outras. Eu não vou falar todas as referências aqui, são muitas. Jesus disse assim, que naquele dia ele vai separar ovelhas de bodes. Do lado direito vai ser as ovelhas, do lado esquerdo estará os bodes. E ele dirá para as ovelhas e os bodes significam aí diretamente a humanidade, toda a humanidade em todos os seus períodos, desde que o homem foi criado até o dia de hoje e até o futuro, até naquele dia. Jesus disse que colocaria as ovelhas do lado direito e diria para elas: vinde benditos do meu Pai. As ovelhas representam pessoas. E Jesus é o pastor. Jesus é aquele que cuida das pessoas. E Jesus disse para as ovelhas, nessa parábola: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E Jesus continua: porque quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, me deram de beber. Quando estive nu ou com frio, vocês me cobriram ou me vestiram. Quando estive preso injustamente, vocês foram me visitar. Quando estive doente, vocês foram me ver. Então, como que você faz tudo isso? Com dinheiro, com tempo, com disponibilidade. Você parar para ir visitar alguém, parar para ir olhar alguém, ver como uma pessoa está, você tem que dar seu tempo. Seu tempo é dinheiro. Você poderia estar descansando, você poderia estar trabalhando, você poderia fazer tantas coisas de respeito a você, mas não, você vai ver a pessoa. Você dá alimento para alguém, você está dando seu dinheiro, porque, como diz, o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você trabalha para ter dinheiro, para ter o seu pão. E quando você reparte com o seu próximo, é o teu dinheiro que está repartindo, é a tua vida que está repartindo, é o seu tempo. Então, quando você dá de comer, a seja quem for, e principalmente a pessoas que você nunca vai ter nada de troca, apenas um obrigado, quando você dá de beber, quando você veste, é roupa, é dinheiro. Então, os seus recursos, o seu dinheiro, os seus dons, os seus talentos, a tua opção, o teu tempo, se você compartilha e dá aos pobres, você está dando para Deus, porque a Bíblia diz no Antigo Testamento o seguinte: quem dá ao pobre, ajuda ao pobre, presenteia ao pobre, socorre o pobre, seja quem for. E às vezes tem pobres que não é só pobre
de dinheiro, é pobres de sentimentos espirituais, pobres, pessoas que não têm condição, mas às vezes são ricas. Ih, acho que não vai dar pra sair não. Não vai dar pra, não deu pra sair. A gente perdeu o avião. Às vezes tem pessoas que são pobres, emocionais, espirituais, existenciais. As pessoas têm dinheiro, às vezes têm recurso, têm profissão, mas são pobres. E quando você dá a elas alimento, o pão pode significar uma palavra de ânimo, uma palavra de conhecimento. A água pode significar uma presença de espírito que você tem, ou falar diretamente do Espírito de Deus para as pessoas. Então não é só dinheiro, mas se você tem tempo para falar isso para a pessoa, é porque você está dando o seu tempo é dinheiro, é o seu recurso, é o seu dom. Você está dando para alguém que é pobre naquela área específica, ou pobre fisicamente, materialmente, às vezes alguém que está na rua, morador de rua, ou alguém que está doente, ou alguém que está desempregado, não importa. Se você está dando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus dons, compartilhando e não esperando nada em troca, ajudando porque é necessário ajudar, porque é preciso ajudar, você está dando a Deus. Você está aqui, a Bíblia fala: quem dá a Deus, quem ajuda o pobre, a Deus empresta e Deus retribuirá ao seu favor. E Jesus foi bem claro nessa parábola, ele disse: aquele que ajuda o seu próximo, como na parábola ele disse, as ovelhas perguntaram: mas quando, Senhor, nós te demos de comer, de beber, de vestir, te visitamos, sendo que a gente nunca te viu? Jesus falou assim: quando destes a um dos pequeninos, a um do seu próximo, a um semelhante teu, alguém que esteve próximo de você, ou todas as vezes que ajudar o seu próximo, a mim vocês estão dando. E eles nem sabiam que seriam salvos. É interessante que a segundo meio de salvação, que é pelos recursos, ou pelos seus dons e pelo seu dinheiro, as pessoas que ajudavam nem sabiam que estavam dando para Jesus, porque elas davam porque era necessário, é o que tinha que se fazer. E Jesus disse que essas pessoas que fazem isso sempre ao seu próximo, seja quem for, sem esperar nada em troca, só pela atitude de ajudar, porque é necessário ajudar, essas pessoas receberão um reino eterno que está preparado para essas pessoas, e essas pessoas são chamadas por Jesus de benditos do meu Pai. Né? E essas pessoas nem sabiam que iam ser salvas, nem sabiam. E aí, para os bodes que estavam à esquerda, Jesus falou tudo a mesma coisa, só que é o seguinte: essas pessoas não deram para Jesus de comer, nem de beber, nem de vestir, significando que essas pessoas não tinham costume e não tinham a preocupação de ajudar o seu próximo. E Jesus falou assim para essas pessoas: para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando eu tive fome não me deram de comer, quando eu tive sede, eles falaram assim: mas quando, Senhor? Nós nunca te vimos assim? Nunca te vimos com fome ou com sede, ou sem roupa, ou com frio, ou preso, ou doente? Na verdade, eles nunca viram porque eles nunca se preocuparam com o próximo, porque o próximo, o nosso próximo, é praticamente a pessoa de Jesus. Nosso próximo é o próprio Deus. Nós só podemos servir a Deus em relação ao nosso próximo. Não existe nada que a gente faça que Deus receba como algo útil ou algo valioso. O único valor que Deus vê é quando nós ajudamos o nosso próximo. Jesus foi bem claro: quando tive fome, deste-me de comer. Quando tive sede, deste-me beber. Me visitaste quando estava doente, quando estava preso injustamente, foste me ver. Ou talvez fosse até visitar para dar uma palavra para pessoas que você nem conhece, numa prisão, ou falar da verdade de Deus, usar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso para ir num presídio falar da verdade. Isso realmente é uma questão, uma obra de missionário, né? Porque ninguém gosta de ir num presídio. Eu não gosto de ir num presídio. É um ambiente pesado. Eu não gosto de ir no hospital, que também é um ambiente que eu não quero nem estar doente. Mas se a pessoa faz isso, ela já está num nível muito avançado de consciência de ajudar o próximo. Essas pessoas, sim, estão muito evoluídas, a ponto de não só ajudar o próximo, mas ir em locais que ninguém quer ir. Num hospital, onde tem muito, às vezes, vírus. Né? Na pandemia, nós tivemos muito perigo de hospital, ninguém queria nem sair de casa. E o hospital é um lugar muito complicado, porque ali se reúne muita gente, pessoas doentes, um ambiente muito assim difícil. E quem vai lá ajudar o próximo realmente tem um grau de evolução, de conhecimento, de bondade diante de Deus, diante dos homens,
muito grande. Esse é um nível que as pessoas podem estar buscando, né? Mas pessoas necessitadas têm tudo que quanto é lugar. Você vai na rua, você vê gente na rua, morando na rua, pedindo comida, pedindo uma ajuda, pedindo um dinheiro para comprar algum remédio, e pessoas, infelizmente, também drogadas, viciadas, ou tristes, ou depressivas, e não falta pessoas para ajudar. O próximo sempre está aí carente. Isso porque nós estamos num país como o Brasil, um país que tem fartura de pão. Tem países aí como a África que não tem comida, não tem estrutura. Outros países que estão em guerras, outros países que são regimes totalmente totalitários que proíbem a pessoa até de sair do país. Então, cada país tem a sua situação. A terceira forma que Deus salva as pessoas é de uma maneira interessante, mas pouco falada, mas Jesus a abordou de uma maneira igualmente de grande importância. O terceiro motivo é o novo nascimento. Quem não nascer de novo, essa pessoa não consegue enxergar o reino de Deus e, consequentemente, não pode ser salva. Mas se ela nascer de novo, ela pode ser salva, ela será salva, com certeza. Esse nascimento é algo que Jesus comentou com um mestre de Israel, Nicodemos, que foi procurá-lo à noite, ocultamente, porque não queria que ninguém soubesse, porque ele era um participante lá do templo, lá da religião de Jerusalém. E foi perguntar para Jesus, Jesus já respondeu e disse: olha, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus. Aí ele perguntou: como eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explicou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entendia. Aí Jesus disse: ó, você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Quer dizer o quê? Essas coisas sempre existiram. O novo nascimento, ele é enquanto houver a humanidade, desde o início até o fim, o novo nascimento é algo que acontece com as pessoas. Porque Jesus disse: você não sabe dessas coisas? Jesus questionou esse mestre: você não sabe que isso acontece, é normal? Se não nascer de novo, então isso já existia muito. Desde que a humanidade existe essa questão do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É uma pessoa que naturalmente ela chega num estágio em que ela precisa morrer para ela mesma para nascer uma nova pessoa, porque ela não suporta mais aquele aperto, aquela existência autodestrutiva, sem norte, sem rumo, de trevas. Então ela passa por essa experiência de uma maneira que não tem explicação, como mesmo Nicodemos não entendia. O novo nascimento, a pessoa morre e nasce outra pessoa. Existem exemplos interessantes na Bíblia sobre esse evento que acontece com as pessoas. A pessoa tem uma experiência, ela ia por um caminho, tinha uma concepção de vida, de repente ela muda totalmente, sozinha, aparentemente, e ela não vai mais por aquele caminho que ela ia, ela toma uma decisão na vida, e é como se fosse um novo nascer. A pessoa é uma nova pessoa, ela tem novos desejos, novas opções, ela tem novas atividades, ela tem novas concepções que ela não consegue nem explicar de onde veio. E isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com algo que a pessoa escolhe só por escolher. A pessoa realmente ela larga a vida que ela tinha e segue para outro rumo, como se fosse não, é um novo começo de existência da pessoa. É um novo nascimento. Jesus falou isso claramente para Nicodemos: se não nasce da água e do Espírito, você não tem como enxergar o reino de Deus. E Jesus disse para Nicodemos: você não sabe dessas coisas? Se te falo das coisas terrenas, Jesus disse para ele, você não crê? Que dirá se eu dissesse das coisas celestiais? Então Jesus estava dizendo que o novo nascimento é algo que acontece. É necessário uma pesquisa nas escrituras, na Bíblia Sagrada, para que você possa encontrar vários exemplos disso. Então, o novo nascimento é algo que acontece espiritualmente na vida da pessoa, com várias e várias circunstâncias e várias situações que praticamente não tem nem como você sintetizar. É muitos motivos que levam a pessoa a largar uma vida
que ela vivia e iniciar uma nova vida nesse mundo. Às vezes ela nem fala sobre Deus, mas só o motivo de ela largar o mal e o vazio e ir numa direção de uma vida cheia, de uma vida com propósito, de uma vida com os olhos brilhando. Antigamente a pessoa não tinha os olhos assim baixos, pesados, hoje ela tem um semblante iluminado. Isso é nascer de novo. Uma pessoa que não tinha mais vida e ela acorda para a vida, nasce para a vida e vai viver uma vida praticamente nova e com muita positividade. E antes disso ela tinha realmente um aspecto de morte. Isso é novo nascimento, é um milagre de Deus e um meio que Deus usa para salvar a pessoa. E, consequentemente, essa pessoa nasceu de Deus, enxerga o reino de Deus, não consegue explicar, mas ela vai nessa direção até o último dia da sua vida e com certeza vai ser salva. A quarta forma que Deus salva as pessoas é pelo arrependimento. Parece se assemelhar com o novo nascimento, mas o arrependimento tem uma característica interessante. A pessoa tem uma consciência muito grande dos seus erros, muito grande, sabe que é destrutivo o caminho que ela está indo. Mas depois de tanta sobrecarga de erros, de desgraça, de fracassos, de decepções, a pessoa ela se arrepende. Ela chega a uma conclusão e ela fala, não, eu me arrependo do que eu fiz. Às vezes uma condenação, privação da liberdade, tantas coisas podem acontecer. Depressão, tristezas, injustiças, sei lá, espancamentos, quantas coisas podem acontecer. E a pessoa se arrepende. Mortes acontecem, a pessoa se arrepende e ela muda, ela dá uma virada de 180 graus na sua vida, estava indo num caminho, ela desiste daquilo e faz o caminho oposto. Se ela vivia em maldades, invejas, em crimes, em destruição, em uma vida relapsa, ela começa a ter uma vida hoje conscientemente, uma vida organizada, uma vida justa. Se ela não trabalhava, ela começa a trabalhar. Se ela não pagava as contas, começa a pagar as contas. Se ela não respeitava, começa a respeitar. E assim por diante. Ela saía de uma negatividade consciente e entrava numa positividade em todos os sentidos da sua vida. E isso de uma maneira radical e constante. Ela abandona a sua vida de erro. Por exemplo, é que nem eu tô fazendo esse jogo aqui. Eu vou pegar esse carro aqui, não, é uma coisa errada, mas uma hora eu paro no jogo e começo só a andar a pé. É mais ou menos assim. Mas no momento aqui eu tô ainda, vamos dizer assim, no jogo, eu estou na vida errada. E o certo seria parar de pegar o carro dos outros e andar a pé ou trabalhar para comprar um veículo, uma bicicleta. Claro que aqui no jogo é tudo... Ixi, atropelei a mulher. No jogo aqui é tudo fictício, né? Aqui não tem... Você não pode nem imaginar fazer isso na vida real que você vai pra cadeia na hora. Então o jogo é uma coisa onde você pode fazer essas coisas e não tem problema. Bom. Ixi, atropelei os caras sem querer. Eu tava aqui olhando aqui a minha lista. A quarta forma que Deus salva as pessoas é o arrependimento. A pessoa, ela para de ser ímpia, que seria impiedosa, sem piedade nenhuma, e passa a ser uma pessoa piedosa. Da onde eu tiro um texto clássico das Escrituras para falar isso? Quando Deus diz assim, se eu me lembro, foi por Ezequiel que Deus disse isso, o profeta Ezequiel. Deus disse, de maneira nenhuma eu tenho prazer na morte do ímpio, do maldoso, do cruel, do covarde, do sanguinário, do criminoso. Mas eu quero que ele se converta e viva. Ele se arrependa e viva. Então Deus não tem prazer nenhum na morte do perverso, do maldoso, do cruel, da mulher, do homem cruel, perverso, maligno, iníquo, impiedoso.
Mas Deus quer que ele se arrependa e viva. Se arrependa e viva. Viva, tanto viver uma vida boa nesse mundo, pelo menos uma vida na honestidade, e a vida eterna. Essa vida significa a vida eterna. Quando Deus fala que não quer que o ímpio que morra é morrer eternamente, perder-se. E quando ele diz que quer que o ímpio pare de se arrependa e viva, é vida nesse mundo e vida eterna. Então o arrependimento é um dos meios que Deus usa para que a pessoa seja salva. Eu passo um exemplo claro aqui de Manassés no Antigo Testamento, quem quiser ver. Manassés, o nome dele, era um rei. Ele era um cara pior que ele, só o diabo. O cara era terrível, fez todo o país, acho que eu me lembro, era Judá, pecar. Fez todo mundo errar, todo mundo ir por caminhos errados. E no dia que ele estava pendurado pelos inimigos, sendo levado para outro país para ser executado, ele estava pendurado em lanças. E caminhando até o outro país onde ele seria executado. Ele falou com Deus e disse assim: Deus, se tu me levar de volta ao meu povo, eu vou te servir, eu vou buscar te conhecer e fazer o que é certo. Sabe o que aconteceu? Deus, de uma forma maravilhosa e miraculosa, fez esse homem voltar para o seu país. Ele ia ser executado, ele já estava pendurado em lanças. Deus ouviu ele voltou para o seu país, voltou para Israel, e a Bíblia diz que aí Manassés conheceu que o Senhor é Deus e se arrependeu. E a Bíblia fala que ele não se arrependeu 100%, porque ele ainda deixou algumas coisas lá pendentes, mas já o arrependimento dele foi tão grande que Deus trouxe ele de volta e ele conheceu que Deus era o Senhor da salvação dele. Foi pelo arrependimento que ele foi salvo. Com certeza esse testemunho ele se espalhou pelo país dele e com certeza muitas pessoas também se arrependeram. Bom, esse é a quarta forma. A quinta forma que Deus salva as pessoas é a forma mais clássica, né? Que na verdade todas elas estão fundadas nesse quinto motivo. O quinto motivo que Deus salva as pessoas é pela fé. Pela fé. Na verdade tudo é pela fé, mas exclusivamente pela fé, independente da sua situação. A forma que Deus escolheu para salvar o homem pela fé. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o justo de Deus ele vive pela fé. Viver pela fé é crer no invisível, crer na possibilidade dentro das impossibilidades. Fé é você não ter condição, mas você acredita que você vai conseguir. Fé é acreditar no impossível. Fé é acreditar mesmo que o possível você tenha, mas não está acontecendo. Você tem todas as possibilidades, mas não está acontecendo. Você tem que ter fé que vai acontecer. Você tem que ter fé que a vida vai ser melhor mesmo depois da morte. Isso é fé. E a fé, ela é algo que a pessoa ela escolhe. É a fé para si, a fé para o próximo, a fé na vida, a fé na eternidade. Tanto no Antigo como no Novo está escrito bem claro que o justo de Deus, a pessoa justa, ela vive pela fé. E essa é a forma que Deus usa para salvar as pessoas. Você pode ver alguns exemplos básicos aqui. Abraão é alguém que é chamado pai da fé, amigo de Deus. Ele ouviu uma voz e falou: vai, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele pegou e saiu, simplesmente pela fé. Assim também o filho dele, Isaac, o filho de Isaac, Jacó. E assim, muitos na Bíblia, pela fé, eles foram herdeiros da salvação, foram salvos por meio da fé. E também todas as outras formas também têm a sua base da fé, mas a fé é exclusivamente um meio de você ir crendo naquilo que você não está vendo, porém esperando que isso aconteça. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Quando você não vê algo, você tem só fé. E ela é a certeza que você vai alcançar. E tratando-se de salvação, a pessoa ela não entende, mas ela quer ser salva.
ela quer ser salva, ela precisa ser salva. Ela não sabe como, aonde que vai ser essa salvação, mas ela tem, olhando para o céu e para tudo que é criado, a pessoa tem essa fé que alguém está olhando por ela. Por mais que não tenha informação, por mais que não tenha conhecimento, ela olha para ela, olha para ao seu redor, ela sabe que de alguma forma ela vai alcançar essa paz eterna. Como diz Salomão, que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, mas não revelou as obras desde a fundação do mundo. Então existe no nosso coração a eternidade. E essa eternidade, ela é visualizada pela fé. E essa fé, o final dela é na eternidade com Deus. Então, pela fé, é a quinta forma que Deus salva as pessoas. A sexta forma que Deus salva as pessoas é uma forma muito interessante, porque é a forma da palavra de Deus. Quando Deus promete que vai salvar alguém, você pode ter certeza que Deus vai salvar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 fios. Ela é apta para discernir todos os intentos e pensamentos do coração do homem. E quando Deus fala que vai salvar, pode ter certeza. E aí, um povo, pessoas que têm essa promessa é o povo de Israel, porque a Bíblia toda ela é fundada no povo de Israel. O povo que tem como religião o judaísmo, o povo que tem como pai o Abraão, que é o pai da fé, e tem como uma história antes de Abraão, tem Noé, tem Enoque tem Adão, Abel. Então a Bíblia é um livro dos israelitas, do que eram hebreus, que eram a família de Jacó, de Israel, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. E Jesus mesmo falou que muitos virão do ocidente e do oriente, muitos, milhões, bilhões virão e se assentarão na mesa, no reino de Deus, como Abraão, Isaac e Jacó. Então, para este povo, para os que têm essa fé dentro deste povo, existe uma promessa inabalável que não depende de arrependimento, não depende de muitas coisas, mas é porque é uma promessa de Deus. Uma promessa, mas também eles têm que crerem, né? Essa promessa, ela existe e as pessoas que têm essa promessa, elas têm a fé, por mais que estejam afastadas, desqualificadas, quebradas, pobres, e também pobreza também é uma das maneiras que Deus salva, porque, como não lembrar, voltando um pouquinho só para exemplificar a parábola de Jesus do rico e do Lázaro. O Lázaro era o pobre, não se fala nada do Lázaro, o que ele fez, não fez a vida dele, só fala que era pobre, e ele vivia ali das migalhas, e ele foi levado para a eternidade lá do seio de Abraão, chamado seio de Abraão. E o rico, ele foi deixado em tormentos. E a frase que Jesus disse disse que Abraão disse, que Jesus disse que Abraão disse, foi que para o rico, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro só males. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. É muito difícil essa passagem, porque fala de eternidade, salvação e perdição. Não quer dizer que os ricos vão não quer dizer que os ricos vão para o inferno, de maneira nenhuma. Mas tem uma observação no Novo Testamento para os ricos, que os ricos sejam comunicáveis e que os ricos distribuam a sua riqueza para ajudar e viabilizar a vida do próximo, para que eles possam enriquecer para a vida eterna. O rico, se ele usar o dinheiro dele para ajudar, como eu disse aqui no segundo da forma que Deus salva as pessoas, é pelo dinheiro. Se o rico der o seu dinheiro, ou uma parte do seu dinheiro aos pobres, aos necessitados, ele vai ser salvo. Como diz a Bíblia, espalhou o seu dinheiro, suas riquezas, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, se Deus deu dinheiro para as pessoas, deu condição, essas pessoas têm que lembrar, sabendo ou não, que tem pessoas ao seu lado necessitadas, e ela pode repartir um pouco ou muito do que tem com as pessoas.
socorrer as pessoas, usar o seu dinheiro para enriquecer-se mais para a eternidade, porque desse mundo nada você leva. Mas a justiça que você semeia nesse mundo, essa vai te seguir por toda a sua eternidade. E é bem claro, como eu falei, quem dá ao pobre, quem ajuda o próximo, independente da classe da sua pobreza, a Deus empresta. E Deus lhe retribuirá esse favor. E Jesus disse: todo aquele que me dá de comer, beber, vestir e me visita, este tem um reino preparado na eternidade, que foi criado antes da fundação do mundo. Bom, a sexta forma é a promessa. Quando Deus promete, pode ter certeza que ele salva. Se Deus prometeu que vai salvar Israel, muitos de Israel, em todas as suas gerações, Deus vai salvar. E os dons e a promessa, segundo a Bíblia, é sem arrependimento. Quando Deus promete, realmente a promessa de Deus está acima de qualquer coisa. É claro que a pessoa tem que ter também a esperança e a fé nisso. E eles creem na promessa. Israel crê na promessa. Eles são ensinados a crer na promessa. Eles têm isso dentro do coração. Eles passam de pai para filho essa esperança da promessa. E Deus, como ele é fiel nas suas promessas, ele vai cumprir a sua promessa e vai salvar Israel, conforme ele prometeu na Bíblia. E a sétima forma que Deus salva é na verdade, a expressão máxima da salvação de Deus. A sétima forma que Deus salva a humanidade é por meio do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a encarnação da salvação neste mundo. Ele veio há 2000 anos atrás, se manifestou ao mundo conforme as Escrituras, conforme foi dito milenarmente. Ele veio, nasceu, cresceu, por um tempo ficou anônimo, depois se manifestou a Israel e ao mundo, né, com tudo que ele falou, o que ele fez, as suas obras, os seus ensinamentos, as suas ordens e a sua obra, que era morrer e ressuscitar. E todos aqueles que creem em Jesus são salvos. Têm a esperança da salvação. Todos aqueles que caminham com Jesus, eles têm a presença do Espírito de Deus, que representa Jesus neste mundo, habitando na vida dessas pessoas, que era realmente o desejado de todos os profetas da Bíblia, ver esses dias, mas eles não viram. Jesus mesmo disse, muitos profetas injustos desejariam ver esses dias, mas não viram. Então as pessoas que viram Jesus pessoalmente realmente foram muito privilegiadas. Começando ali pelos seus 12 amigos, um infelizmente se perdeu, conforme estava escrito. E esses 12 são chamados de apóstolos, que é a mesma coisa que mensageiro, a mesma coisa que profeta, a mesma coisa que anjo. E eles foram designados para chamar outras pessoas e anunciar essa salvação física, carnal, perfeita de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, ele repetiu e confirmou todas as outras formas de salvação. Jesus dizendo assim, eu sou a salvação. Quem me vê, vê a Deus. Quem me vê, vê ao Pai, que criou todas as coisas. E Jesus, nas suas parábolas, falou sobre a primeira forma de salvação, que é pelo abandono, pela pobreza, pela calamidade, pelos seus recursos, pelo seu dinheiro, você pode ser salvo. As ovelhas que Jesus disse que herdariam o reino eterno, elas nem sabiam que iam ser salvas. Imagine você não saber que vai ser salvo, mas ser salvo. Agora imagine você saber o que tem que fazer e ser salvo. Na verdade, a forma de ser salvo com os seus recursos é o seguinte: se você faz sem saber, você é salvo. Se você faz sabendo, você é salvo. Agora, se você sabe e não faz, provavelmente será perdido. Eu vou até repetir isso, que é muito interessante. Se você não sabe e faz o que é certo, você será salvo. Se você sabe e faz, você será salvo. Agora, se você sabe o que tem que fazer e não faz, provavelmente você não vai ser salvo. A não ser que se arrependa. E Jesus veio e confirmou também, ele mesmo falou sobre o novo nascimento, que é a terceira forma. Ele falou do arrependimento, era a base da pregação de Jesus. Quando Jesus começou a anunciar
depois do batismo de João Batista, João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista era primo de Jesus. E Jesus veio, foi batizado por João Batista. João Batista não queria batizar, mas Jesus o convenceu, falou: vamos fazer por enquanto para que seja cumprida a justiça. E batizou Jesus. Jesus foi 40 dias para o deserto para ser tentado. E depois, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho significa boa notícia. Então, Jesus ele confirma todas as formas de salvação, pela promessa, pela fé, pelo desamparo e abandono que as pessoas fazem com o seu próximo, pelos seus recursos, pelo seu dinheiro, consciente ou não consciente, pelo novo nascimento, pelo arrependimento. E Jesus ele é a expressão máxima dessas revelações, das formas que Deus salva a humanidade. E, como diz no Novo Testamento, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus, Deus tem esse desejo que todos se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade, ou todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o final, mas a vontade de Deus é que todos se salvem e vão evoluindo para o conhecimento da verdade, ou pela verdade sejam salvas. E a verdade está estampada em todos os cantos dessa existência. Você olha para o céu, você vê a grandiosidade, você vê a terra, como diz a Bíblia, que os céus declaram a glória de Deus, e e a terra e tudo que existe é a obra das suas mãos. Então, existem todas essas formas de salvação que Deus preparou para a humanidade. E a vontade de que Deus salve a todos. Mas existe o livre-arbítrio. Existe também uma frase interessante que eu vi esses dias, que é: duas formas que tem para você mudar a sua vida para o bem. A primeira é: você tem conhecimento e você depois deseja querer mudar. Ou você sofre muito e precisa mudar. Essas são as duas formas que geralmente as pessoas mudam de uma polaridade negativa para uma polaridade positiva, mudam de uma perdição para a salvação. E a vontade de Deus ela é bem clara e explícita. Quer que todos se salvem e todos cheguem a conhecimento da verdade e entrem pelas portas da eternidade salvos, para desfrutarem da eternidade com Deus e da eternidade com vida. Existiu uma parábola de Jesus, só para finalizar esse vídeo, já está um pouco extenso. Jesus foi abordado por um jovem rico lá em Israel e o jovem disse: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida, para entrar na vida, para ter salvação? Jesus disse: por que me chamas de bom? Há um só que é bom, que é Deus. E Jesus disse para ele: você siga os mandamentos, ao qual está determinado na lei que foi dada para Israel. Aí o jovem disse: mas o Senhor, eu já sigo, já desde a minha juventude, desde a minha mocidade, desde que eu sou criança, eu já sigo os mandamentos. Jesus, olhando para ele, Jesus o amou, diz a Bíblia, e disse para ele: olha, se você quer entrar na vida, quer ser salvo e quer ter um tesouro no céu, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Então você será salvo, entrará na vida com salvação e terá um grande tesouro no céu. Esse jovem abaixou a cabeça, triste, ouvindo essas palavras, e foi embora. E Jesus disse para as pessoas que estavam ao redor: com grande dificuldade, os ricos ou os que confiam nas riquezas entrarão na vida. Jesus foi bem claro que aqueles que confiam no dinheiro, nas riquezas e no conforto, nas pessoas desse mundo, ou no país que vive, na cidade, na casa, ou na saúde, tudo que você confiar que não for em Deus, realmente é um engano. Porque a Bíblia diz claramente: maldito aquele que confia no seu próximo ou faz do braço carnal a sua força. Que confia na sua força, confia no seu dinheiro, confia no seu país, confia na sua casa, confia nos seus amigos. Infelizmente, essas pessoas podem cair num erro muito grande, se tornar malditos. Porque a Bíblia fala: confia em Deus com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e Deus estabelecerá e confirmará os seus caminhos.
para finalizar esse vídeo, fica esse exemplo do jovem rico que tinha riquezas, saúde, juventude, mas ele confiava muito nessas coisas. E Jesus disse: vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Essa era a condição principal também. Vai e vende tudo e me segue. Porque ali estava o Jesus, ali estava a salvação plena na frente dele. Estava a salvação encarnada na frente dele. O próprio Filho de Deus. Pessoalmente ele teve a oportunidade de ver o Filho de Deus em carne e osso, os olhos dele. Não era visão, era real. E ele confiou mais nas coisas desse mundo do que nas coisas invisíveis e eternas. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Talvez naquele momento ele perdeu a oportunidade, mas eu tenho certeza que lá na frente, um pouco tempo depois, tenho certeza que ele pôde ter a mudança, porque quem teve um encontro com Jesus dessa forma, com essa proximidade, com essa instrução, com certeza ele teve um tempo depois para pensar melhor e fazer o que Jesus ordenou para ele, o que Jesus sugestionou para ele. Venda o que tens, dá aos pobres e me segue. Com certeza aquele jovem que tinha fé, que era israelita, que tinha esperança, que tinha recursos, tinha dinheiro, tinha uma vida confortável, mas ele desejava a eternidade porque sabia que um dia ele ia morrer, um dia ele ia passar para o outro lado. Com certeza eu creio que ele teve tempo, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. E ele teve, eu acredito que ele teve tempo para se arrepender, para mudar de vida, para nascer de novo e para ajudar o próximo, mesmo que ele não doou todo o dinheiro, mas que ele possa ter ajudado muita gente e ter aí seguido Jesus, né? Porque com certeza ele viu o que aconteceu depois, que Jesus foi para a cruz, foi morto, e dizem que dizem lá na época que ele ressuscitou, e a igreja, Jesus nasceu, e com certeza esse jovem que era rico, como Jesus disse que com grande dificuldade os ricos entrariam no céu, e os discípulos perguntaram: mas Senhor, então quem se salvará? Jesus disse: o que para Deus, aliás, o que Jesus disse, o que para os homens é difícil, é impossível, para Deus é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E eu creio que aquele jovem foi salvo, porque a esperança de Deus no homem é que ele use o livre-arbítrio para optar pelo bem, optar pelo caminho da vida. Uma pergunta que Deus fez na antiguidade é o seguinte: por que vocês morreriam? Deus propôs o caminho da vida e da morte para as pessoas. Escolhei, pois, a vida. Por que vocês morreriam? Deus fez uma pergunta para Israel naquela época. Por que vocês morreriam? Eu coloco o caminho da vida e da morte hoje diante de vocês. Escolhe a vida. Deus deu a sugestão: escolhe a vida. Por que vocês morreriam? Por que vocês haveriam de morrer? Então Deus é o Deus de vida e não de morte. Um dia perguntaram sobre Jesus a respeito dos que já morreram, e Jesus disse: Deus é o Deus dos vivos e não de mortos. Para Deus todos vivem. E Deus quer que todos vivam com Ele, uma vida salva. Então esse é o assunto que eu queria abordar hoje. O vídeo ficou um pouco comprido, mas se você tiver alguma dúvida sobre alguma das formas de salvação, é só você ir na Bíblia, no Novo Testamento, que você vai ver o Jesus falando sobre todas essas formas de salvação, Jesus endossando, assinando embaixo e dizendo que Deus tem muitas formas de salvação, e ele ali, ele era a representação física, carnal, visível, material da salvação de Deus, porque Jesus, ele é a salvação de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. Sempre, o Cristo de Deus sempre existiu antes, hoje e eternamente. E ele veio ao mundo há 2000 anos atrás para que você saiba que Deus é o Salvador, que Deus ele salva, que Deus ele ama, e ele é o único meio da pessoa ir desse mundo para o outro salvo. E há esperança para todos. Para todos há esperança. A esperança, ela é estendida como os céus estende sobre o mundo. O amor de Deus é como os céus que cobre o mundo inteiro.
assim o amor de Deus pela humanidade. Ok? Então até o próximo vídeo. Foi um prazer aqui trazer essa reflexão e essas verdades tão importantes para você. E creio que você vai procurar as confirmações e as bases dessas 7 formas de salvação que Deus tem para a humanidade. Você vai com certeza buscar lá no Evangelho, no Novo Testamento, para que você possa ter certeza de que eu estou falando aqui é a mais pura expressão da verdade. Ok? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.